Aleluia! A alegria do Senhor é nossa! É nossa! Aleluia! Quantos estão radiantes de alegria nessa noite? Então, se você puder, dê pelo mínimo 5 high fives em quem está perto de você. Glória a Deus! Aleluia! É muito bom poder estar recebendo vocês nessa noite, em uma igreja que não tem placa, uma igreja que não tem nome. Tudo que é suficiente para essa igreja se chama igreja. Esse é o nome mais próprio que uma igreja pode ter. E essa igreja está sentada aí do seu lado, na sua direita, na sua esquerda. Há uma igreja à sua volta. É maravilhoso poder fazer parte de uma noite como essa. Meu nome é Cal. Muito bom poder andar com sonhadores. Onde estão os sonhadores nessa noite? É muito sonhador. Isso aqui é fruto de um sonho que está sentado aí. São pessoas que creem num Deus que é um Deus da cidade, um Deus que não tem propriedade, um Deus que não tem direito autoral, um Deus que ninguém pode cobrar absolutamente nada além daquilo que Ele disse, que é de graça. Por isso, nessa noite, é um privilégio e uma honra poder estar aqui com você. E esse é o nosso segundo hangout. Eu não sei onde vai ser o terceiro, porque o primeiro foi num teatro da FIEP, o segundo já está sendo aqui. E dizem por aí que já estão preparando os estádios, e nós cremos nisso, porque existe um Deus que é um Deus da cidade, e nós vamos manifestar esse Deus para toda a cidade. E é sobre esse Deus que eu gostaria de falar nessa noite. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Se você trouxe o seu pai, se você trouxe a sua mãe, se você trouxe seu avô, se você trouxe o seu filho, um culto não tem idade. Um culto é uma mesa onde nós temos pão fresco. Tudo que nós podemos entregar para você nessa noite é um pão fresco. E não existe idade para quem gosta de pão. O pão, quando uma pessoa ela começa a descobrir o que é o pão, ela começa a comer o pão, porque pão é pão. E você e eu, nós vamos morrer comendo pão. Desde os tempos de Jesus, o pão é presente na mesa. E assim como aquele pão é presente na mesa, assim é a palavra de Deus. Ela vai existir tão longe quanto você conseguir existir. Por isso, nós queremos te convidar a você tomar lugar a essa mesa. Uma mesa que não tem exclusividade, é uma mesa que cabe qualquer pessoa. Uma mesa que não rejeita, uma mesa que não expele, uma mesa que ainda tem lugar. Seja bem-vindo a esse lugar na mesa. Nós somos a igreja no cinema, e alguns domingos nós estamos no cinema, outros domingos nós estamos nos teatros, outros domingos nós estamos nos templos, outros domingos nós estamos nos santuários, outros domingos nós estamos nas praças, nos parques. Durante a semana nós estamos nos escritórios, durante a semana nós estamos nas câmaras municipais, durante a semana nós estamos nos hospitais psiquiátricos, durante a semana nós estamos nas prisões, durante a semana nós estamos nos mercados, durante a semana nós estamos de pé atrás de um caixa do supermercado, passando algumas compras que você adquiriu. Durante a semana estamos nos estacionamentos, buscando o seu carro, entregando o seu carro. Durante a semana estamos nos campos de futebol. Durante a semana estamos dentro dos teatros, dentro dos espetáculos. Durante a semana estamos dentro dos aviões. Durante a semana estamos aguardando o check-in de algumas viagens, de alguns voos. Durante a semana estamos nas academias, mergulhando dentro das piscinas. Durante a semana estamos dentro da academia de musculação, queimando aquilo que é excesso, buscando aquilo que a gente tanto gostaria de ter. O momento que você olha no espelho e você ama você mesmo, assim como você é. Essa igreja, uma igreja viva. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra curta,
objetiva e poderosa para mim e para a sua vida. E eu tive uma pegadinha, porque o meu esboço, a minha Bíblia, o meu banco está aqui nesse aparelho, e por alguma razão esse aparelho ele parou, ele desligou, e ele não pega agora. Mas não tem problema, porque na verdade eu não fui buscar nesse aparelho a mensagem, na verdade eu levei minha mensagem para esse aparelho, e por isso não vou precisar desse aparelho hoje. Mas essa noite eu gostaria de falar sobre atraídos ou capturados. Quando a Bíblia ela diz que nós somos um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, essa palavra ela estava se referindo a quê? A pessoas que foram atraídas ou pessoas que foram capturadas? Por muito tempo nós enfrentamos na igreja do cinema algo que eu sentia como um preconceito. Então as pessoas encontravam a gente e falavam: a igreja do cinema é de jovem, né? E eu me incomodava. Eu falava: não é de jovem. A igreja do cinema é um projeto? Não é um projeto. A igreja do cinema é uma frente, é uma frente. Não é uma frente. Para muitas pessoas não cabe dentro da ideia deles que a igreja no cinema é uma igreja de pessoas, seres humanos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E por muito tempo eu me revoltava, porque até um dia eu escrevi numa postagem, eu escrevi: cara, não diga que o meu cristianismo é jovem, não diga que você é entusiasmado porque você é jovem, se o seu cristianismo ele é tão entedioso. Eu tenho vivido dias onde eu tenho descoberto que a intensidade da vida não é para uma classe, uma faixa etária de pessoas que são jovens e um dia eles se cansam e aí eles terminam os últimos dias com a bateria murcha. Porque a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Por isso eu acredito que os melhores dias serão no fim e não no começo. Por isso há espaço sim para idosos, há espaço sim para adultos. E chegou um dia que o Espírito Santo olhou e falou: sabe por que as pessoas pensam que a igreja no cinema é uma igreja de jovens? Porque eles querem expressar uma coisa que eles não sabem como dizer. E aí Deus me mostrou e disse: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E ali o Espírito Santo falou: vocês não são uma igreja jovem porque vai muito jovem, vocês são uma igreja jovem porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Aleluia! Por isso nós não somos uma igreja de jovens, embora nós somos fortes e temos vencido o maligno, e vamos vencer ainda muitos malignos. E é maravilhoso isso. Quando a gente fala de igreja, quando você está andando na rua, quando você encontra uma pessoa e você diz: ei, você conhece Jesus? Conheço, obrigado. Outras pessoas elas dizem: conheço, qual o problema? O que você quer? Outras pessoas eles falam: não, então eu conheço, mas eu estou desviado, na verdade ele quer te respeitar, mas no fundo ele quer falar a verdade. Ele quer falar que é uma porcaria ser crente. Ele não tem coragem de falar: não, é uma porcaria ser crente, por isso que eu estou desviado. Mas o que Deus tem mostrado para a igreja do cinema é que não existe desviado. Jamais existe um desviado. Porque aquele que uma vez nasceu do Espírito, ele é um filho, e é impossível que um filho volte ao ventre da sua mãe. Por isso nós cremos que aquele que uma vez teve um encontro com Jesus, aquele que uma vez nasceu da videira verdadeira, ele é um ramo sim. E esse ramo, entre dar fruto e não dar, a Bíblia diz que esse ramo ele frutifica no seu devido tempo. E talvez por muitas vezes você e eu, nós passamos períodos nas nossas vidas sem frutificar. E a religião ela vem e diz assim: ei, cadê o teu fruto? Ei, você vai ser cortado. Ei, você não está frutificando. E de repente você se sente amputado, você se sente castrado, você se sente rejeitado. Mas você não foi rejeitado porque você não frutifica. Você foi rejeitado porque pessoas quiseram apressar o tempo
do fruto na sua vida. Meu querido, eu estou nessa noite aqui para dizer que o fruto depende da videira. O ramo não escolhe quando ele vai frutificar. Quem escolhe isso é a videira. Por isso, não se preocupe apenas em frutificar, se preocupe apenas em permanecer nele. E uma vez que eu estou nele, nada pode me separar do amor de Deus. Nem profundidade, nem altura, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem dívidas, nem câncer, nem nada. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada. Nada. Nem a ciência, nem a tecnologia, nem a riqueza. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por muitas vezes eu busquei ganhar pessoas para Jesus, e nessas vezes eu percebi que existem 3 tipos de pessoas que são ganhas para Jesus. A primeira delas são pessoas, assim como eu, e talvez muitos aqui hoje, são pessoas que elas começam a viver uma vida com Jesus, e elas nascem em uma casa privilegiada, onde um pai e uma mãe, de geração em geração, conhecem a Jesus. Aquele Jesus que proibia assistir televisão, aquele Jesus que proibia ser rico, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mal sabiam eles que era o amor a esse dinheiro e não o dinheiro. Aquele Jesus daquele tempo, daquele povo que falava que a tecnologia é do anticristo. E de repente você começa a crescer nesse ambiente e você não sabe nem porquê, mas de repente você um dia entrega a sua vida a Cristo. E quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa a querer viver. Eu começo a querer viver, e quando eu vou viver, eu sou preso. Alguém não deixa. Quando eu vou querer mudar de país, alguém não deixa. Quando eu tenho uma experiência incrível, alguém não deixa. Porque eu aprendi em casa assim: eu sou cristão, eu sou crente, eu não posso sair da minha igreja, eu não posso tocar em outro culto, eu não posso tocar na noite, eu não posso passar no vestibular. Aí você volta um pouquinho para casa. E foi nesse cristianismo que eu cresci. Um cristianismo que quanto mais longe eu ia, mais ele me sufocava e me matava, mais ele me condenava, mais ele trazia culpa, mais ele falava que eu era um miserável, mais ele falava e eu precisava voltar. E tudo que eu vivia era amarrado num toco. Só conhecia o Boqueirão, eu só conhecia a casa de recuperação Chácara Bom Pastor. Toda a realidade que eu tinha na minha vida eram pessoas desgraçadas que a vida arrebentou com elas. Nós morávamos numa casa de recuperação de drogados. Então isso servia para esses drogados. Mas meu pai nunca lembrou que eu não era drogado. Mas eu usei junto. Então eu não podia, porque não pode, porque não pode. Não podia ter cabelo mais longo do que eu tenho hoje, porque era homossexualidade. Eu não podia ter um colar, porque era vaidade. Eu não podia e não podia. Meu irmão mais velho queria estudar e meu pai falou: filho, não estude, porque Jesus está voltando, não precisa estudar. Mas graças a Deus, eu entendi meu pai. Meu pai tem 79 anos. Eu entendi que você só pode dar aquilo que você recebe. Aquilo que você não tem, você não pode dar. E foi ali que eu entendi que meu pai não recebeu aquilo que eu queria tanto dele. Mas chegou uma hora que eu abandonei a religião. Chegou uma hora que eu descobri que eu não era mais aceito por Deus pelo que eu fazia. Chegou uma hora que eu simplesmente entendi que Deus me amou de tal maneira que Ele deu seu único filho, e que toda a expectativa que Ele tinha a meu respeito é que eu cresce nessa verdade. E a partir desse momento, a Bíblia diz que Ele me prometeu que eu não pereceria. E esse momento Ele me estendeu a misericórdia, o perdão dEle. E eu achei que esse perdão estava suficiente, que amanhã eu precisava de mais um perdão, e depois da manhã mais um outro perdão. Mas quando Ele disse:
não pereça, para que você não pereça. Ele disse: além disso eu te dou a vida eterna. Além dele me dar compaixão, ele me estendeu a graça. E essa graça, ela te diz nessa noite: você não foi apenas perdoado dos seus pecados, você não foi apenas salvo, mas ele diz: não pereça, mas hoje eu te estendo uma vida que é eterna, uma vida que não tem fim. A partir desse momento, eu abandonei a coleira e encontrei um outro povo. Aquele povo que alguém chama de desviado. Aquele povo que ninguém entende muito porquê. E de repente aquele povo é o povo que está no Lago da Ordem. Você encontra ele e de repente você vai fazer uma evangelização. E nessa evangelização... Amém, amado? Amém? Ô, amadinho, tudo bom? Presbítero, precisa de uma ajudinha? Amém, amém. Amadinho, conhece Jesus já? Já ouviu falar de Jesus? Hein? Mas já ouviu assim, ouviu comigo? Que igreja que você ouviu? Hã? Vai ouvir, vai orando aí, amém, presbítero. Amém, vai amém. Expulsando o demônio aqui. Amém. Tá? Vamos falar de Jesus aqui. Sai. Vem aqui rapidinho. Ó. Pega! Pega ele, presbítero. Peguei. Pega aí. Aceita pega Jesus. Aí, tá? Aceita Jesus como teu suficiente Salvador. Ele quer te dar a vida eterna. Tem Bíblia? Você já tem Bíblia? Você já tem Bíblia? Já tem Bíblia? Tem lá em casa, mas não leu, né? Essa aqui é outra. Presbítero, me ajuda aqui. Ele quer te dar a palavra, dá uma bênção para ele. Dá uma bênção. bênção para ele. Essa bênção aí. A bênção. Tá? Você aceita? Aceita? Ó, que legal. Isso aí já é bom. Toca instrumento? Amado, toca instrumento. Toca. Arranha. Ó, legal. Mas vai ter que estar tocando alguma coisa do mundo. Não. Então vai tocar só na igreja, né, amado? Esquece essas músicas, tá? Nós temos vários cursos lá na igreja, tá? Você vai lá com a gente. Ajuda aí, presbítero. Você vai lá, vai fazer um cursinho de batismo, né? 3 meses, é tranquilo, coisa pouca. Você ouve música secular? Vamos jogar no cesto, vou jogar isso aí tudo fora. Isso aí é tudo porcaria. Nós temos aqui, ó, tem aqui um panfletinho que nós vamos te dar. Você vai distribuir. Quando você for falar de Jesus para alguém, você tem que distribuir esse panfleto, tá? Não comece a falar besteira, senão você vai falar besteira para as outras pessoas aí. Tá bom, amado? Tá? Amém. Eu vou te apresentar Amém. o templo Glória agora. Vamos lá comigo no templo? Você vai ficar 3 meses tocando com a gente lá, tá? Nós vamos ver se você vai tocar bem. Quantos são livres aqui amém? Na igreja? Diz amém. Amém, pastor. Amém. Aleluia. Amém. Alguém se identificou aí ou só eu? Um excesso de zelo sem entendimento. Nós queremos muito que o meu marido, a minha esposa, ela entregue a vida a Jesus. Mas de repente, quando mal percebemos, tudo que nós queremos é colocar uma camisa de força. E falar, pega ele, porque ele vai para o inferno. Porque ele é do demônio. Porque não sei o quê. Porque ele fuma. Porque ele bebe. Porque ele é adúltero. Sai daí que ele é. Você acha que uma camisa de força muda alguém por dentro? Não. Atraídos ou capturados? Afinal, que evangelho é esse que nós estamos pregando? Se Jesus é um Jesus que salva, se Jesus é um Jesus que cura, se Jesus é um Jesus que liberta, qual seria o ser humano, por mais louco que ele parecesse, que ele ia negar esse Jesus? Qual seria o ser humano? Se Jesus é prosperidade, se Jesus é abundância, se Jesus ele tira de mim toda a tristeza e traz sobre a minha vida toda a alegria, quem seria o louco de dizer não para esse Jesus? Mas por muitas vezes eu e você, nós recebemos vários nãos. Não, obrigado. Não, obrigado. E de repente eu começo a dizer assim, não, minha vizinha rejeitou a Cristo. Como assim? Que Cristo? Não, ela não quis ir lá na igreja. Ah, esse é Cristo. Não, meu marido não tem o que leva ele para o culto. Ele resiste a Jesus. Onde está esse Jesus? Que culto é esse? E de repente nós queremos capturar as pessoas,
porque entre o Jesus que eu prego e o Jesus que existe há uma grande diferença. As pessoas, elas estão rejeitando a Cristo não porque Cristo é mau, não porque Cristo é uma filosofia, não porque Cristo é uma historinha. As pessoas estão rejeitando a Cristo porque é o seu Cristo, é o meu Cristo que nós criamos. Mas elas nunca rejeitaram aquele verdadeiro, o mestre que andou na Galileia, aquele que se chamava Jesus de Nazaré, aquele que em um momento o céu fechou, houve tremor, houve grande escuridão, houve medo, e aquele centurião, ele grita verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Esse Jesus, ele existe para toda a humanidade. E é tempo de eu e você pararmos com a ideia de querer capturarmos as pessoas para Jesus e começarmos a atrair os povos para Jesus. Duas coisas em comum. Aqui há uma geografia. Eu estou preso a algum lugar. Eu não consigo sair desse lugar. Na camisa de força, eu estou preso a alguém. Eu não consigo sair desse alguém. Mas o Cristo que nós pregamos não é um Cristo que nós levamos as pessoas e nem um Cristo que nós seguramos as pessoas. É um Cristo que nós trazemos para dentro das pessoas. E quando eu trago Cristo para dentro das pessoas, não existe mais um lugar. Existe mais uma igreja que é viva. Por onde ela anda, por onde ela toca, ali Jesus está. Existem 3 textos, eu não vou abrir eles agora. 2 em Romanos e 1 em 2 Timóteo. Que Paulo, ele diz: ei irmãos, vocês não têm ouvido, vocês não têm crido, vocês estão vivendo dessa maneira e não segundo o meu evangelho. Paulo, na sua capacidade máxima, ele olha e fala: vocês não estão vivendo o meu evangelho. E nessa noite eu vim para te dizer que há em você um evangelho. Por isso, com todo temor, escuta bem isso, não pegue só essa frase, que é muito perigosa. Talvez vão editar, jogar na internet, não tem problema nenhum. Mas comece a falar menos de Jesus e comece a passar a ser como Ele é. Pare de ficar falando de Jesus e comece a ser o próprio Cristo na sua e na minha geração. Alguns dias atrás nós estávamos no meio de um culto, e no meio desse culto, o Espírito Santo, ele trouxe essa palavra dizendo: se Jesus existisse hoje, Ele estaria dizendo isso para uma geração toda: falem menos de mim e comecem a ser mais como eu sou. Conhece uma pessoa que gosta de ficar falando dos outros? Esse é o crente que fala de Jesus o tempo todo, mas nunca se pareceu com Ele. Eu e você, nós não existimos para ficar falando de uma história. E sabe por que nós falamos: não, mas Jesus, toda honra, toda glória é Jesus? Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é e quem eu sou. Por isso eu tenho medo de eu pegar alguma glória de Jesus para mim. Mas hoje eu não tenho mais medo de tomar glória nenhuma de Jesus para mim. Sabe por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu tomo uma glória dele, eu trago para Ele mesmo essa glória. Porque eu e Cristo, nós somos um. Você e Cristo, vocês são um. É tempo de eu e você pararmos de nos relacionar com Deus que está na sua frente. E é tempo de eu e você começarmos a nos relacionar com Deus que está dentro. Por isso, esse Deus dentro de mim, Ele olha como eu olho, Ele fala como eu falo, eu vejo como Ele vê. Sabe por quê? Porque Ele está na mesma perspectiva que eu. A religião, ela tenta se relacionar com Deus que está fora. Por isso, na religião, você é o que você faz. Se você parar de fazer, você não é mais. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, você é aquilo que Deus diz que você é. E quando eu sou isso, eu só posso ser isso por causa dele em mim. O primogênito de muitos irmãos nos constituiu herdeiros e sacerdotes. Por isso nós não mais andamos em aliança com Deus, como no princípio, como Moisés,
como Abraão. Você não anda mais em aliança com Deus, porque aliança você faz com quem é estranho. Eu fiz uma aliança com a minha esposa, mas eu nunca fiz uma aliança com a minha filha, porque ela nasceu de mim. Onde existe uma aliança, ali existe uma hipótese, algo ser quebrado e rompido. Mas onde existe um filho e um pai, é impossível que esse filho, ele desconsidere essa verdade de qualquer maneira. Você pode viver 1000 anos e você nunca vai encontrar um segundo pai. Isso é a graça de Jesus sobre mim e sobre a sua vida. E por sermos filhos, nós somos santos como Ele é santo. Nós somos puros como Ele é puro. Nós somos perfeitos como Ele é perfeito. Nós somos o amor de Deus porque Ele é amor, e todo filho do amor, Ele é amor. Ele não apenas ama como um comportamento, mas Ele é esse amor. Por isso quero te convidar, é tempo de eu e você começarmos a pregar o meu e o seu evangelho. Esse evangelho que diz: ei, sede perfeitos assim como eu sou. Ei, sede santo como eu sou. Sede magro, bonito, sarado como eu sou. Brincadeira, eu não sou. Estou no processo. Quantos entendem o que eu estou falando nessa noite? Chega de capturarmos as pessoas. É tempo de eu e você passarmos e começarmos a atrair pessoas. E as pessoas, elas serão atraídas pelo que você é, não pelo que você fala. Muitos Facebook têm atraído milhares e milhares de pessoas. Aliás, quantos estavam na festa ontem? Na festa, isso, ergue bem alta a mão. Pode abrir um pouco a luz para eles. Ergue bem alta a mão. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo de mão erguida. É um pessoal que veio de outras cidades. Vieram de São Paulo, Maringá, Cascavel, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Pessoas que vieram aqui porque são igreja. Pessoas que foram atraídas não pelo que nós falamos, mas foram atraídos essencialmente por quem nós somos. Eu quero te dizer que você não é aquilo que você pensa que você é. Ah, eu sou nada, eu sou quebrado, eu sou falido, minha empresa não deu certo, meu filho se tornou aquilo que eu nunca quis que ele se tornasse. E nós começamos a atribuir as frustrações como identidade. O fracasso seu e meu nunca vai ser uma identidade. Por mais que eu e você nós tropeçamos, por mais que eu e você nós nos embaraçamos no caminho, o seu fracasso nunca vai definir a identidade que você é. Porque você não é o que você faz. Você é aquilo que o seu pai diz que você é. E quando eu olho para você, tudo que eu posso enxergar é o seu pai. E quando eu sou um filho amado de Deus, tudo que as pessoas vão encontrar em mim é esse Deus. Você sabe qual é o animal que mais aguenta tempos sem tomar água? É o camelo. Os antigos faziam travessias nos desertos, passavam 15, 20, 25 dias de camelo, sem água. E algo curioso que me chamou a atenção quando eu fui descobrir como esses camelos aguentavam 20, 25 dias sem água. E um detalhe interessante é que esse povo antigo, eles já tinham descoberto que o sal tinha uma utilidade para esse processo. E eles passavam os dias que antecediam essas travessias fazendo sabe o quê? Passando sal dentro da boca dos camelos. E eles pegavam aquele sal grosso, que eu não consegui trazer aqui hoje, passavam dentro da boca do camelo, e o animal rejeitava aquilo. Mas sabe o que o animal fazia depois disso? E ele se hidratava, ele se hidratava, ele se hidratava, ele se hidratava. E no final, o camelo, ele aguentava uma travessia não porque ele é camelo, mas é porque ele tem uma capacidade de se hidratar maior do que os outros animais. E quando a Bíblia diz que eu e você nós somos sal da terra,
É exatamente isso que eu creio que está na mente do autor. Quando Jesus ele diz, vocês são o sal da terra, eu descobri que nós somos o sal e nós não somos a água. Nós não temos o compromisso de entregar água para as pessoas, porque Ele é a água da vida. É Jesus que é a água da vida, e eu não posso produzir por mim mesmo a água da vida, porque Ele é a água da vida. E muitas vezes eu chego para as pessoas e digo, quer água? Quer água? Ó, você quer água? Não, não quer. Ah, não gosto de água. Ah, está rejeitando a água. Se a gente passasse entregando água aqui, talvez a metade não receberia água. Mas se você terminasse uma maratona de 10 quilômetros correndo, sabe a primeira coisa que você grita? Água! Água! E esse é o evangelho que eu quero te convidar nessa noite. Não mais capturados, mas nós queremos atrair pessoas ao Cristo vivo. Aqueles que uma vez que encontram você, vão na sua casa, conversam 10 minutos com você, eles sentem uma sede e não sabem por quê. Porque você é sal na vida deles. Essas pessoas, a primeira coisa que elas chegam para você, elas dizem, ei, aonde que tem água? Eu quero água. E você salga mais um pouquinho para dar uma sacaneada. Fala, preciso ver na minha agenda. Não, mas me leva para a água. Que Jesus é esse? E de repente você começa a entregar. Esse é o Jesus Cristo vivo. Esse é Jesus que está aqui. Esse é o Jesus que não é um passado. Esse é o Jesus que não é uma história. Esse é o Jesus que rachou a história, que é eterna e linear. Ele rachou em antes e depois. Um Jesus que venceu a morte, que sepultou a própria morte. Ele abandonou o túmulo, mas a morte permaneceu lá. O Jesus que faliu o inferno, que quebrou o inferno. Meus queridos, o inferno não tem poder nenhum. Ele só tem poder para aqueles que entregam o poder a Ele. O inferno e seus demônios, eles não possuem poder algum, se esse poder não for confiado a eles. Por isso que o diabo é nada na sua vida. O diabo não tem mais poder sobre a sua família. O inimigo, tudo aquilo que a gente escuta, isso não é mais assim. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a morte foi vencida. O pecado foi vencido. Satanás e seus demônios foram vencidos, foram colocados por estrados dos nossos pés. E hoje Satanás precisa nos obedecer. Você é autoridade sobre as trevas. Satanás, ele é poderoso com quem pode. Com quem não pode, ele não é poderoso. Certo pastor entrou numa UTI. Os familiares ali, pastor, ele está morrendo, pastor, ele está entubado, pastor, ele precisa aceitar a vida, ele precisa aceitar Jesus, pastor, pelo amor de Deus, ele está morrendo, ele não abre mais o olho, pastor. E de repente esse pastor, ele entra lá, né, ele só não tinha camisa de força naquele dia, mas é porque não sabia onde estava. Mas o pastor, tudo que ele entra ali, ele fala, ô irmão, você está me ouvindo, irmão? Aperta na minha mão, irmão, você está vivo, irmão? E o irmão começa, estou vivo. E o pastor começa a dizer, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Crê. Você crê que Ele crê? E chega uma hora que o cara, ele para de responder, ele para de falar. E esse pastor, ele começa a gritar mais alto, você precisa confessar esse Jesus. E esse cara, ele começa a fazer assim, e começa a fazer assim, e alguém alcança uma folha para ele. E o pastor, contrariado, ele entrega essa folha, entrega o papel. Calma irmão, antes de você escrever nesse papel, confesse Jesus como Senhor, ore comigo. E o cara, parando, ele fazia assim, até que alguém entregou e falou, pastor, deixa ele escrever. E ele escreveu aquele bilhete. E de repente, o pastor pegou aquele bilhete quando ele terminou. E o homem estava quase parando de respirar. E o pastor guarda aquele bilhete e diz, mas ora ainda comigo, ainda dá tempo, ora comigo. Diz assim, Senhor Jesus, eu te confesso meus pecados. E aquele rapaz morre antes de terminar aquela oração. E quando o pastor, ele chega no funeral, toda a família desolada, porque afinal
não terminou a oração. Alguns acreditariam que ele não foi para o céu porque não concluiu a oração. O pastor ele fala: irmãos, graças a Deus, que bom que o fulano está em paz. Mas ele deixou um último bilhete. Eu gostaria de ler esse bilhete, porque foram as últimas palavras dele, e eu guardei como surpresa para todos nós. E ele abre aquele bilhete, e quando ele lê em voz alta, esse bilhete está escrito: cuidado, você está pisando no meu tubo de oxigênio. É exatamente assim que eu e você, muitas vezes, nós queremos pregar o Cristo que nós idealizamos que é Cristo. E nós pisamos no tubo de oxigênio das pessoas. Nós constrangemos pessoas, porque nós queremos incutir uma fé que ela não pode ser produzida, ela só pode ser atraída. Eu quero convidar você a ser aquele que não mais captura pessoas para Jesus, mas como Paulo ele diz: vós sois a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Eu quero te dizer que você é um evangelho, e há boas novas de alegria na sua vida. Não existe evangelho negativo. A Bíblia ela é positiva. Não existe uma maneira de eu pregar as boas novas, eu pregar a palavra de Deus de uma maneira negativa. Não existe isso, porque evangelho significa boas novas. Quando eu e você nós começamos a falar desse Cristo, trazendo condenação, trazendo juízo, trazendo culpa, trazendo peso, isso já deixou de ser boas novas. Isso de Bíblia não tem mais nada. A Bíblia ela é a palavra de Deus, e essa palavra ela é vida. Ela chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Essa palavra ela, você diz abre e abre. Essa palavra diz fecha e fecha. Não mais capture pessoas, mas viva uma vida digna de salgar a terra, a fim de que as pessoas cheguem e encontrem Jesus e consumam esse Jesus. As nossas igrejas elas passarão a estar cheias, não mais por causa de apelos que nós fazemos nos cultos, mas por causa de pessoas que receberam a água da vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Pessoas que no seu escritório encontraram a Cristo na sua vida, e elas foram ligadas à comunhão, e a comunhão trouxe elas dentro da igreja, seja qual igreja for. Esse é o cristianismo puro, simples, verdadeiro. Não um cristianismo que leva alguém a algum lugar, mas um cristianismo que traz o grande eu sou dentro daqueles que são, e nós começamos a ser. Eu gostaria nessa noite de convidar, fechar os seus olhos. Talvez você é daquele que nunca capturou ninguém. Talvez você é daquele que já foi capturado por alguém, lembra muito bem disso, e até hoje consegue rir dessa situação. Mas talvez você é alguém que é fruto dessa palavra pregada aqui hoje. Você não veio aqui nessa noite porque alguém te capturou e te trouxe na camisa de força, mas você veio porque algo te atraiu a algum lugar. Alguém te atraiu nessa noite. Eu quero estender a você um convite. E esse convite é um convite simples, um convite a você passar a crer aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia diz que você é um filho amado. A Bíblia diz que há um Pai Celestial, que Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz que há um só Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que há um só rebanho, e esse rebanho está nesse teatro. Eu não estou estendendo para você a oportunidade de uma igreja. Eu não estou te chamando para você vir no próximo domingo. Eu estou trazendo Cristo revelado ao seu coração. Um Jesus que vai mudar a sua história como mudou a dessas centenas de pessoas à sua volta. Eu gostaria de convidar a todos a fechar os seus olhos, da maneira como você está, confortavelmente, e dizer com todo o seu coração, assim comigo, de toda a sua força: Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio
que Deus ressuscitou Jesus, tirou Ele da morte, para que nessa noite esse culto tenha sentido. Jesus que está sentado do lado da minha poltrona, eu creio que você é meu Salvador, você é o meu Senhor, você é o meu amigo, você é o meu irmão. Deus, eu declaro que a partir de hoje, nada pode me separar desse teu grande amor. Um amor que jogou fora todo o meu passado, toda a minha culpa, todos os meus medos. Esse amor que é a presença viva de um Deus grande dentro de um ser como eu. Eu declaro que a partir de hoje eu serei aqueles que atraem, porque não precisam mais capturar. Eu declaro que eu sou santo, eu declaro que eu sou curado, eu declaro que eu sou liberto, eu declaro que a partir de hoje a minha vida não mais será uma carta branca, mas será uma carta escrita, uma história lida por todos os homens. Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou uma nova criação, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia.